Gustavo estava comentando aí sobre a estrutura de um canal, por exemplo. É exatamente o que eu passei. Eu estou com dois vídeos, né, que eu comecei há pouco tempo, e o mais difícil que eu achei foi estruturar o canal, né? Desde a configuração do canal, thumbnail, né? A capa do canal e tudo. E vinheta, assim, sabe? Então, essa parte demanda mais tempo de você poder aplicar. E quando você começa a adaptar essas coisas, eu acredito que o conteúdo fica muito mais fluido, né? Então, assim, a partir desses próximos vídeos, eu vou gastar menos tempo para desenvolver o vídeo, porque eu já tenho já os materiais organizado, né, e tudo. Então, assim, tem que ter paciência, né? Vale a pena. O Gustavo, o Márcio, eles têm uma aptidão aí para falar do curso, assim que você pega muito fácil. Então, assim, quem tiver boa vontade, paciência, consegue fazer as coisas devagarinho, né? Então, assim, é igual o Gustavo falou, tem várias métricas aí que você tem que atentar, igual as tags, por exemplo, SEO. Então, assim, quando você começa a dominar um pouco mais essa parte, o canal começa a andar, sabe? Então, assim, a experiência que eu tive no começo desse canal foi estruturar. Depois disso aí já a coisa começa a andar mais. É o que eu E, queria e você não complementar tinha, que o Gustavo é, falou. você não tinha no conhecimento base, né, desse tipo de tecnologia, né, quando você começou? Já conhecia alguma Olha, coisa? eu já tinha uma prévia já de edição de vídeo, né? Aham. Aprimorei bastante coisa, né? Aí eu fui adaptando, fui assistindo vários outros vídeos de outros canais também, tudo, sabe? E peguei aí as técnicas que vocês passam no sobrevivência financeira e comecei a colocar a mão na massa. E fui fazendo, fui vendo a coisa acontecer. Então, assim, às vezes a pessoa se cobra muito para poder produzir conteúdo. Eu achei que fosse mais fácil, né? Eu achei que eu ia conseguir produzir aí uns 3 conteúdos por semana, mas a coisa não é só produzir o vídeo, né? Você tem que analisar, você tem que saber escrever direitinho, saber as técnicas de SEO para poder o canal começar a subir, né? Então, assim, é muita informação, eu estou aprendendo muito ainda com vocês aí no curso, mas o importante é que eu comecei. Eu estou indo, né, de acordo com as técnicas que eu já aprendi, que eu desenvolvi já, e eu estou bem satisfeito aí. Eu recomendo aí para quem está pensando, eu já comecei já no projeto, pessoal. Perfeito. Até comentar, né, que eu converso bastante, pessoal, que nem eu falo, no grupo Telegram eu converso com as pessoas, eu quero ver o bem das pessoas, não é, sair vendendo, não, é dar um suporte mesmo, e porque, querendo ou não, dinheiro é vida, né, é o tempo de trabalho de alguém, é a vida de alguém, no caso. E eu que nem o que eu falei até pro Rodrigo quando ele começou a fazer essa parte de canal, tudo, eu falei assim, cara, a melhor coisa, um dia você vai falar assim, putz, eu queria ter começado lá atrás. Ou, por exemplo, alguém que veja no futuro o canal, essa live, no caso, fala assim, nossa, eu queria ter começado lá atrás. Então, são coisas assim que, às vezes, no começo, que não falo, meu primeiro canal foi na época, era de criptomoeda. Cara, é um lixo, comparado com tipo assim, na época, quando eu comecei, nossa, era uma porcariada, uma porcaria mesmo, porque não tinha noção. E outra, tem uma certa diferença que é o quê? A diferença do teórico e prático. Quando você fala, tipo assim, você pode ver 1 milhão de conteúdo de forma teoria, só que na prática é totalmente diferente. A estrutura, o jeito que você fala, que nem esses conceitos que eu estou passando aqui, eu ia passar justamente no Google Meet, então todo esse problema. Mas agora, que nem. Agora, depois eu vou passar para vocês ver, eu vou mostrar lá e aí vou mostrar o jeito que você faz pesquisa para fazer o quê? Pensa assim, ó. Que nem o caso do Rodrigo, depois a gente pode até colocar, quiser mostrar o canal aí também, Márcio, quiser, eu te mandei o link também a mostrar. A gente tem que na verdade, ajudar quem tá no começo também, porque, né, Não, mas só... eu acho que ele não quer divulgar qual Ah, canal é você verdade. quer?
O dele é Não, Dark. até esqueci de perguntar. Depois, mas não importa, pessoal. Mas as técnicas em si que eu vou mostrar agora, que nem. Vou dar um exemplo do Rodrigo. Ele faz, vamos supor, o canal. Não, eu não vou falar qual que é o canal dele, mas só para vocês entenderem qual que é a técnica que tem que utilizar. Que nem aquela lá do alface. Eu vou até compartilhar a tela agora para vocês verem, que dá para não perder o fio da meada, para vocês entenderem o que eu tô falando, né? Senão vai ficar só a parte. Pode pôr que eu coloco aqui, depois eu vou falar, tá? Mais pra frente na live, eu vou explicar como é que vai ser a situação na questão de produção visual com um sistema descentralizado de criação de filmes, de criação. Basicamente, tudo vai ficar diretamente com o indivíduo que vai fazer. Então, eu vou explicar isso aí depois, que eu acho que é interessante também. Ó, você já colocou a tela? Compartilhou a tela? Não, eu vou compartilhar. Só muta aí depois pra gente, Rodrigo, para não ficar um chiado no fundo da live. Beleza, deixa eu compartilhar. Ó, esse aqui, pessoal, isso aqui eu vou mostrar para vocês verem. Ó. Isso aqui é a IA lá que eu comentei e tal. Só tem que mudar aí, Márcio, que o banner tá atrapalhando, não dá pro pessoal ver. Aí, pronto. O que eu fiz? Eu treinei lá, por causa esse livro eu recomendo para quem não tem criatividade, isso aqui é excelente. Aí eu perguntei para ela, complete a fase que tá dentro do livro. Da onde eu tiro minhas ideias? Eu tiro minhas ideias no mundo ao redor, roubando referências que ele, assim, não é roubar de fazer algo ruim, não. Mas porque tudo que é criado, você pega, vamos falar assim, meio que você rouba de outras pessoas. A arte em si é isso, né? Influência e inspirações que vale a pena ser roubados. Posso encontrar fontes de criatividade em filmes, livros, conversa e até mesmo na natureza. Além disso, entendo que nada é completamente original, que é o que eu estou falando, e que as minhas ideias são uma mistura de tudo aquilo que eu escolho deixar entrar na minha vida. Então, assim, é algo muito, assim, tipo assim, filosófico, que só com o conteúdo você pode ir direcionando, entendeu? Essa é a parte do agente IA, só que é bem avançado e, assim, é o futuro. Na verdade, já é o presente, já tem startup sendo vendida por milhões de dólares. Então, é algo que eu estou, assim, olhando bem a fundo. E agora, chegando na parte que é do canal Dark, aproveitando já, falando da estrutura lá, do SEO, tudo, que é o quê? Beleza, essa parte, geralmente, aí agora vocês vão entender uma coisa que eu já vou falar depois também. Vamos falar assim, ó, como plantar alface, do jeito que eu tô falando lá, como plantar alface. Vou dar uma pesquisa, essa ferramenta chama VidIQ, é de graça, não precisa pagar nada, todo mundo tem acesso. Ó, o que eu fiz agora? Eu coloquei como plantar alface, ok. O que ele me trouxe de referência? Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma média, pessoal, às vezes pode ser mais ou menos. O que ele me trouxe? Ó, o volume de pesquisa, Gustavo, é 1.269 pesquisas por mês. Então, num mês, tem 1.269 pesquisas. Oh, interessante. Acima de 1.000, pessoal, começa a ficar bacana. Eu falo isso por experiência própria, porque quando você posta um vídeo e começa a pensar desse jeito, isso aqui é o ouro. Seu vídeo é como se fosse assim, vamos pensar daqui 3 anos. Um cara da minha idade vai falar assim, como plantar alface. É algo que, tipo assim, sempre vai ser pesquisável. Então, sempre vai ter pessoas novas entrando no seu canal, no seu conteúdo, seja o que for. E aí, por exemplo, o que vai influenciar? Eu vou fazer... Então, essa tag, vamos falar assim, essa tag eu vou colocar no meu canal. Beleza? Ótimo. É bom você colocar como plantar, vamos fazer as tags que você vai colocar, deixa eu colocar aqui para o lado, vai ser nessa parte de plantar alface. Isso serve para qualquer canal, Dark, etc. Vai, beleza, tá aqui. Outra tag que você pode colocar é o nome do seu canal, porque quando você começar a pessoa pesquisar o seu nome, vai aparecer os vídeos seus. E daí, por exemplo, no meu caso, vai aparecer Gustavo Lanzelotti. Tá aqui, beleza. Deixa eu só escrever. Esse é o processo de criação que eu falo para todo mundo fazer, que é muito importante fazer. Beleza. Aí agora, acho que o Rodrigo caiu aí. Não, voltou. Como que nem, por exemplo, como plantar alface. Beleza. Mas qual que é outra maneira que a pessoa pode pesquisar? Você tem que pensar assim, como que a outra pessoa, um exemplo, que nem plantar alface. Vamos falar assim agora, o que a pessoa pode pesquisar? A pessoa pode simplesmente colocar assim, plantar alface. Ó, já deu uma diferença. O que é essa concorrência? Acima de 5, na média, vamos falar assim, até 50 é um número bom para você investir naquele conteúdo, porque não tem tanta concorrência de canal grande, etc. Agora, vou dar um exemplo assim, como ganhar com marketing digital. Esse aqui vai ser totalmente, eu estou dos dois exemplos, né? Como ganhar com marketing digital.
Ó, e ainda não tem muito, ó, eu me surpreendi agora. Tem 56 e o volume de mil pesquisas por mês. Então, opa, já abre um leque de possibilidades. Escreve só ganhar dinheiro para ver o que acontece, que é o que o pessoal Esse aí vai pesquisa. ter mais. Não, e não tem, ó. Aparentemente não tem tanto assim, porque 39 mil. só que tem 36 mil pesquisas por mês. Então, tipo assim, puta, ó, vamos falar assim. Agora vamos falar assim, ó, como plantar, vamos falar assim, ó, como ganhar dinheiro plantando deixa eu colocar aqui o que eu escrevi, plantando alface. Aí entra em outro nicho, porque vamos falar assim, entra em outro caminho, porque você está misturando ganhar dinheiro, que é um nicho específico, por exemplo, como ganhar dinheiro, só que plantando alface. Então você vai misturar e nisso aí, tipo, de 36 vai cair para 1.200. Então seu vídeo pode aparecer e a concorrência aparentemente é baixa. Eu vou dar um exemplo meu para vocês entenderem o que é uma concorrência baixa. Como criar se eu colocar aqui back-end workflows, que é do meu nicho, só não sei se vocês entender. No Bubble. Ó, isso aqui é um belo exemplo de assim, quando você vê isso aqui, ó, 5, perfeito. Por quê? Se você criar um vídeo específico com as tags, do jeito que eu tô falando para vocês, o seu vídeo todo mês, tipo assim, toda vez vai entrando gente, seu canal não vai parar, entendeu? E isso para quem tá Pode falar, Marcos. Dá um zoom ali, por favor, se você conseguir. Você consegue dar um zoom na sua tela aí para aumentar esse gráficozinho, o pessoal ver melhor? Consigo. Aí. Então, pessoal, por exemplo, aqui, ó, no meu caso, o que é back-end workflows? É uma parte de servidor lá das plataformas que eu mexo, basicamente, que é onde eu construo todos os software meu. Beleza. Aqui, ó, você pode ver, ó, são 1.561 pesquisas e a concorrência é 5, então é muito baixo. Então, se eu fizer mais, eu já tenho conteúdo nisso aqui já, por isso que eu já coloquei aqui, eu já tenho conteúdo focado nisso aí, entendeu? Dá para fazer muito mais, porque toda vez que você vai fazendo mais, o seu canal vai ficando melhor, vai ficando mais ranqueado. Mas vamos falar assim, meu nicho é de sobrancelha, vamos dar um exemplo. Sei lá, sobrancelha não, vou falar outra aqui. Fazer pizza, como fazer uma pizza e vender, sei lá, um exemplo. Você coloca. Aí, ó, deixa eu tirar aqui, pronto. Aqui você já começa a ver que assim, ó, como fazer uma pizza e vender. Já é totalmente assim, ó. Tem um volume de pesquisa, 1.000 por mês, bacana, só que a concorrência já começa a ficar muito alta. Se o seu canal se você estiver competindo com muita gente, já começa a ficar complicado. E aqui, ó, no caso, são palavras relacionadas. Como montar uma pizzaria delivery com pouco dinheiro. Aí você começa a ver, ó, por exemplo, cliquei aqui, ele vai aparecer, ó, 900 tal, trabalho pizzaria. Lembrando que tudo isso vai mudar de acordo com o que você quer fazer no vídeo, né? Não adianta você fazer um vídeo, por exemplo, como plantar alface, ou como montar uma pizzaria com pouco dinheiro e começar a falar que para você, vamos dar exemplo, para montar uma pizzaria precisa de R$1 milhão. Não faz sentido, entendeu? Tem que estar tudo de acordo. Tudo isso aqui que eu falei para vocês, ó, desde o SEO, cadê, ó? Desde o SEO e desde roteiro, tudo tem que estar tudo no mesmo pacote, que nem, por exemplo, se eu voltar aqui e colocar, né, deixa eu escrever aqui no caso, como plantar, vamos falar assim, ó, meu vídeo vai ser como plantar alface, beleza? Vou fazer ao vivo para vocês verem como que é, né? Beleza, aqui eu decidi a ideia do meu vídeo, ok, qual que é a primeira parte? Antes de você, agora vai bugar um pouco, mas antes até mesmo do roteiro, você tem que fazer o SEO, por quê? Você vai ver se tem gente pesquisando aquilo. Agora vamos lá, agora vamos fazer na prática para vocês entenderem como é que faz, ó. Beleza. A gente viu que como plantar alface tem. Vamos falar assim, ó. Vou falar aqui um vídeo para mim, ó. Vou fazer um vídeo de horta. Beleza? Como plantar alface. Qual que é o outro termo que as pessoas podem pesquisar? Vamos falar assim que não coloquei. Deixa eu colocar aqui, ó. Plantar alface. Vem aqui direto. Beleza, ó. Tá bom. E assim, mesmo que tenha um pouco de concorrência, você pode colocar, às vezes, que se te faltar, vamos falar assim, falta, ó, beleza. Coloquei, ó, Plantar na roça, plantar na horta, Isso, plantar só que no aí, vaso. isso, Né? como plantar alface no vaso. Boa Não sei ideia. se tem no vaso, mas em horta, né? Em horta Ó, tem. tem, ó. Tem mais pesquisa e a concorrência é mediana, entendeu? E aqui aparece outros, que nem, ó, plantar verduras na água, bom, horta em apartamento, entendeu? Aí eu vou falar assim, ó, vamos colocar, ó. Vou pegar essa palavra-chave e vou colocar lá agora, ó. Beleza, coloquei aqui, ó. Isso lembrando que, pessoal, que tem. Deixa eu colocar aqui. Uma ferramenta para vocês verem que tem limite de tag. Você não pode colocar infinitas tags. Eu uso sempre você colocar assim, ó, caracteres. E aí, por exemplo, você tem que ir pensando assim, ó. Eu vou colocando aqui agora, eu vou colando para como deu.
deixa eu copiar a palavra em si, você tem que ir lembrando o seguinte, você pode colocar 500 caracteres, não tipo, é esse outro cuidado que você tem que tomar cuidado também. Por exemplo, eu vou fazer um conteúdo para a história, ou seja, qualquer conteúdo que você tem que pensar desse jeito, porque você vai ver se aquele público, se aquele vídeo que você está fazendo compensa, que não, plantar alface no vaso, aí você pode colocar agora, como plantar alface no vaso, aí vai diminuindo, então a concorrência tem pesquisa, então, opa, bacana, vai lá, como plantar alface no vaso, já tem 85 caracteres, ok. Agora a gente vai voltar para a ferramenta, deixa eu voltar aqui para o lado para não confundir. Como plantar alface no vaso, como plantar alface em apartamento, sei lá, um exemplo. Apartamento, tem de tudo. Vamos ver agora. 1.700 pesquisa. Então, opa, já tem alguma coisa. Aí eu volto lá, pego aqui, ó. Opa, bacana, vou pegando e vou colocando, ó. Como plantar, não sei o quê. E é esse processo de criação que você precisa colocar para ter, assim, literalmente conseguir crescer um canal, porque todo vídeo que você vai colocando é como se fosse um funcionário seu, vamos falar assim, é um funcionário, que ele vai estar lá trabalhando para você 24 horas por dia. Isso que você tem que entender no YouTube, na internet, em qualquer, principalmente no YouTube, porque o algoritmo, vamos dar um exemplo, Gustavo, por que eu não posso fazer isso no Instagram? Porque no Instagram, em todas as outras redes, por exemplo, que nem no YouTube, tem a diferença. O que acontece? Vamos supor que aqui é um gráfico de você estar fazendo o seu conteúdo. Vou dar um exemplo. Conteúdo do alface, vai. Você está postando, beleza? Está postando, está crescendo o seu canal. Vamos dar um exemplo que um dia você esqueça de postar. Ou, sei lá, deu algum problema e você não conseguiu postar naquele dia. O seu engajamento ele cai para zero. Vamos falar assim, eu já vi isso acontecer em perfil grande, eu tenho experiência, pessoal, falando bem a real. Quebra o seu engajamento do zero. Mas por quê? Porque o algoritmo da meta não dá para entender. TikTok é a mesma coisa. Beleza. Voltei a postar, ele começa a subir de novo. Só que ele não vai subir do jeito que estava ali, ele vai começar a subir de novo, tal, e vai subindo. Agora o YouTube, qual que é a diferença do YouTube que eu falo sempre para todo mundo começar no YouTube? O YouTube é assim, ó, você postou aqui, ó, pode ser que ele não dá uma viralizada, muito difícil, beleza. Só que ele é o crescimento exponencial. Quando você vai ver, lá na frente você vai falar assim, nossa, já tô grande, entendeu? E o YouTube, fiquei uma semana sem postar, não tem problema, porque seus vídeos estão ranqueados em palavras-chave que vão ter buscas frequentemente, entendeu? Então essa é a ideia. Aí você pode ir olhando, lógico, você pode pagar essa extensão? Pode, mas eu uso sem pagar porque não vejo sentido. Como cultivar alface orgânico, que também entra um pouco. Olha lá, então já deu 1.600, vamos falar assim, a concorrência é mediana, ok, legal. Não é igual ao ideal, mas você pode fazer. E aí, dessas ideias que você vai tendo, que você pode pesquisar no GPT, você pode pedir para o GPT te dar ideias também, o que acontece? Você vai ter ideias de mais conteúdo. Por exemplo, às vezes você vai ter uma ideia tipo assim, será que, por exemplo, vamos falar, sei lá, qual que é aquela que foi descoberto lá na Amazônia, Márcio, que é Ratanabá, né? Por exemplo, aonde fica, não sei nem se é real, mas só para vocês entenderem assim um negócio mais, ó, tipo assim, ó, tem muito, ó, é bizarro, onde fica Ratanabá? Tipo, tem pouca pesquisa e tem muita concorrência, então não faz sentido eu entrar nesse nicho, entendeu? Não faz sentido eu criar um conteúdo para isso, porque eu não vou alcançar pessoas que querem pesquisar sobre esse assunto, entendeu? Essa é a ideia que vocês têm. Lógico que às vezes você pode fazer um conteúdo mais específico, que tenha mais concorrência para você ficar, vamos falar assim, se posicionar. Mas de começo eu não recomendo, entendeu? E aí ele dá mais aqui, dá outras palavras-chave. Às vezes é algo bom e tem vezes que não é legal. Então você tem que saber filtrar de acordo com o seu vídeo. Então por isso que eu falo que para você fazer um vídeo, Gustavo, é muito complexo. Parece, assim, falando, pessoal, nossa, é um bicho de sete cabeças. Mas depois, que nem o Rodrigo falou, você começou, deu start, aí muda, aí muda totalmente. Por quê? Porque com essa estrutura aqui, ó, pode tirar um print, ó. Eu vou até deixar que nem eu, depois eu mando print para vocês. Essa estrutura aqui, se você fizer, você começa a crescer no YouTube. E outra, você vai entendendo, vamos falar assim, no seu nicho específico ou algum nicho que você queira iniciar, você vai entendendo se aquele nicho realmente vale a pena antes de você até mesmo criar um canal. Por exemplo, eu quero criar um canal de, sei lá, de futebol. Vamos falar assim, não, futebol não é que é muito pesquisado. Mas, sei lá, sobrancelha, sei lá, como fazer design de sobrancelha, sei lá, um exemplo bizarro, tipo, fora da Nick fora. Ó, você vê que nesse nicho aqui de sobrancelhas, ó, já é, ó, volume legal, só que a concorrência é muito alta.
Então, às vezes, pô, não compensa fazer. E a concorrência, que nem eu. Como fazer design de sobrancelhas, é muito específico. Agora, como fazer sobrancelhas, aí tem vários outros caminhos que você pode fazer. Né? Então, você vai se posicionando para você vender sem precisar de tráfego pago, que esse é o principal. Por quê? O que é o tráfego pago? Só para quem não entende. Tráfego pago é quando você anuncia nas plataformas, por exemplo, tanto no Google ou do Meta, né, que agora é o Facebook, etc., e você paga para anunciar. E cada clique que você tem no seu anúncio, você vai pagar um valor específico para aquilo, entendeu? Então, é mais ou menos nessa ideia aqui que você tem que seguir, entendeu? É nessa ideia aqui que você tem que seguir. Porque, né, assim, no caso, se você for fazer tráfego pago, eu confundi. Só que, beleza, isso aqui, cada vez mais, ninguém fala isso aí na internet, né? Cada vez mais está aumentando o custo para você anunciar. Antigamente era 10 centavos um clique. Hoje em dia é 2, 3, 4, 5 reais, dependendo. Então imagina que cada clique que você tem e converta, e ainda você não sabe nem se vai vender, tá ficando muito caro. Então, essa é a ideia que eu passo para vocês. E aí, como que eu posso fugir disso? Através do tráfego orgânico, que é o caso que eu expliquei lá para o Rodrigo também, que é o quê? É você fazer conteúdo e deixar o próprio algoritmo da plataforma, da onde você estiver, levando, entendeu? Que é basicamente é toda essa estrutura que eu falei aqui para vocês agora. Então, isso aqui vale ouro, porque eu demorei muito tempo para entender isso aqui. Então, eu tô tentando passar de uma forma que vocês entendam e tenham bons resultados, entendeu? Não é, mas tá passando ouro. Não, é a realidade. Só que a prática é diferente. Você pode ter a teoria na cabeça, mas a prática, até você conseguir e achar por exemplo, porque cada nicho muda, né, pessoal? Então, é mais ou menos essa pegada que você tem que ter, entendeu? Que de conteúdo em si, etc. Agora eu vou passar por Márcio aí para ele comentar do assunto também. Você não quer voltar ali na tela do que você estava no quadro? Sim, boa volta, peraí. Deixa eu ver se voltou aí. Deixa eu colocar aqui, eu que tenho que liberar aqui. Foi. Beleza. Então, só para a gente fazer recapitulando aqui, né? Uma recapitulação, começando pelo R ali. Bem, Certo, passando roteiro. devagar, né? Isso. Você quer. Desculpa, não tô moscando. Então, basicamente, recapitulando, né? Foi até esqueci desse detalhe. Qual que é, assim, a primeira parte que você tem que pensar é o quê? É o que eu mostrei agora, que é a parte do SEO, que é muito importante para o seu canal. Depois, você vai pegar o SEO baseado na ideia que você tem. Primeiro tem a ideia do vídeo, depois vai seguir para a parte do SEO, vai pesquisar, depois, baseado nisso, você vai fazer seu roteiro. Fez o roteiro, vamos falar assim, aqui está o roteiro. Aí você vai pesquisar imagens para compor o roteiro tal, ou até mesmo fazer a parte do geração de voz, depende muito da ordem, isso é indiferente. A Produzir o voz, conteúdo, o vídeo, no caso, né? isso, Produção. exatamente. Exatamente. Aqui já entra a parte de a produção do conteúdo, que é a voz, né? No caso, sem aparecer, e depois você tem que selecionar os quadros que vai ficar, no caso, os vídeos que vai ficar aparecendo no fundo para dar um engajamento, né? Que é essa parte aqui da IA também que eu coloquei. Depois vai ter a parte da edição de vídeo, que é o quê? Quando você tem todo esse material pronto, você vai editar. E depois disso aqui, vou até escrever, e depois disso aqui você vai postar o vídeo. Você vai postar. E aí, por exemplo, que nem o Rodrigo falou, quando eu comecei também, eu achava assim no YouTube, não, eu vou postar um vídeo por dia, que eu sou o mais, eu sou o melhor, eu sou, não, esses caras aí não postam vídeo o cara posta um vídeo por semana, esses caras aí não sabem nada. Só que quando você começa a ver a estrutura, se você for aplicar, assim, é que eu falo para vocês, fazer de qualquer jeito, beleza, você vai ficar fazendo ali eternamente. Agora, fazer que nem eu tinha explicado, né? A parte do trabalho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Que é aqui, ó, a parte operacional você vai fazer. A parte tática e o que eu passei agora para vocês é a parte estratégica e um pouco da tática, para você fazer o gerenciamento. Por quê? Vai chegar num ponto, que eu falo que já está chegando nesse ponto, que vai ficar tudo automático, essa estrutura aqui. Então, tipo assim, o que vai estar acontecendo agora? Eu preciso entrar nessa plataforma aqui e fazer uma requisição API. O que é isso aqui? Vai ficar um pouquinho, só para vocês entenderem. A API é uma forma segura de você acessar um serviço dentro do seu aplicativo, do seu site, etc., de forma segura, e você acessar e eles acessarem você e fornecer as informações de acordo com o que você precisa. O que vai acontecer? Todas essas ferramentas que eu estou mostrando, ChatGPT, tudo, até o Kling aqui que eu estava mostrando para vocês verem,
ela tem a opção dessa API. Então, você imagina que daqui a um tempo, você vai... Já tem, na verdade, na verdade, é um template dentro daquele N8N que eu estava falando, que faz vídeo automático. Você dá o comando e ele vai fazer todo o vídeo para você, com áudio, com legenda, tudo, e vai mandar. E ainda tem a opção de você fazer post em várias plataformas ainda. Então eu falo para vocês que assim, não é botando aqui, eu não gosto desses caras que ficam colocando medo nas pessoas. Só que assim, eu falo por experiência própria. Eu não tô conseguindo acompanhar, entendeu? Não estou, porque é tanta coisa que sai que é impossível, tipo, acompanhar tudo. Então você tem que, às vezes, fazer o quê? Beleza. O que eu recomendo que todos façam? Gustavo, eu não sei nada. Beleza. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você vai pensar nos trabalhos que nem eu falo dentro do instituto lá, que é os trabalhos de curto prazo, que tem vários lá que você pode ver. Você vai pensar em como você vai levantar um caixa, né, que seria o dinheiro, vamos levantar dinheiro, para você começar a investir e se especializar numa área. Gustavo, eu quero só ter canal Dark. Beleza, não tem problema.